Radiação. Bom receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos para mais um encontro da série Reverse. É um privilégio receber cada um de vocês. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar que a gente tenta, cada vez que a gente se encontra e cada vez que a gente sai para fazer alguma coisa com os nossos amigos ou nas nossas atividades do Radiação, a gente tenta seriamente refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus na nossa vida e na vida de quem tem decidido seguir a Jesus e andar junto com a gente. É muito bom ter você aqui. A gente está nessa série. Essa série ela está falando bastante sobre mudança de rumo. Mude o rumo da sua vida. A gente falou sobre mude o rumo do seu trabalho no primeiro episódio, mude o rumo dos seus relacionamentos no segundo episódio. Se você quiser acessar o YouTube, no nosso canal do Movimento Radiação, você vai conseguir ouvir essas reflexões. E hoje a gente vai dar mais um passo nesse processo da mudança de rumo e a gente te convida a ficar junto com a gente aqui, refletir com a gente um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Se você está em casa, é sempre muito bom ter você aqui com a gente também. Seja sempre muito bem-vindo em qualquer momento que você assistir essa reflexão e esse encontro. E que, quem sabe, chega o dia de você estar aqui também, junto com a gente, aqui no espaço do Movimento Radiação. Muito bem, esse é o David Kinnaman. Eu acho que um dos motivos desse Radiação existir começa nesse livro aqui. Eu devo ter tido acesso a esse livro em 2015 ou 2016, e esse livro me impactou bastante. Ele chama Descrentes. Escrito pelo David Kinnaman e pelo Gabe Lyons. Eles dois trabalham num instituto de pesquisa norte-americano, o Instituto Barna. Aliás, o David Kinnaman hoje é o diretor do Instituto Barna. E esse livro, de alguma forma, num momento importante da minha história, da minha família, a gente precisava entender um pouco como o jovem de 16 a 29 anos estava pensando, e eu encontrei dois livros do Instituto Barna, um chamado Geração Perdida, e o Geração Perdida contava o que os filhos de cristãos pensavam sobre a igreja e sobre o cristianismo, e o Descrentes é o inverso, são os filhos que não são filhos de cristãos, que não frequentaram a igreja, como eles pensam o cristianismo, como eles olham para as pessoas que frequentam igrejas, como eles olham para as pessoas que vivem dentro das igrejas. E a primeira frase do David Kinnaman, na primeira página do primeiro capítulo desse livro, eu estou postando aqui para vocês. O cristianismo tem um problema de imagem. Só na primeira fase o livro me ganhou e a gente acompanhou essa leitura porque ela é muito importante. No tempo em que a gente vive, nas grandes cidades em que a gente vive, entender essa questão é muito importante. O cristianismo faz parte da história do Brasil, faz parte da história do Ocidente. E, de alguma forma, sempre a gente conhece alguém que tem algum contato com essa ideia do cristianismo. E esse livro, com garotos de 16 a 29 anos, esse livro foi escrito mais ou menos ali em 2015, então esse pessoal já está nos seus 35, 40 anos talvez, mas lá então, é uma pesquisa, se você quiser ler o livro, vale a pena. Ele apresenta alguns capítulos da maneira como as pessoas enxergam gente como talvez eu, gente talvez como você, que decidiu ser um seguidor de Jesus. Uma das primeiras coisas que ele diz, o primeiro capítulo é esse, os descrentes, as pessoas que não frequentam, não vivem esse universo do cristianismo, consideram que o cristianismo guarda certa hipocrisia. Os cristãos dizem uma coisa, mas vivem algo totalmente diferente. E eu não sei se eu discordo muito. Talvez eu discorde um pouco, para me defender, mas o que eu acho interessante do livro Descrentes é que, para as pessoas pensarem assim sobre o cristianismo, é porque talvez nós, cristãos, talvez muitos de nós, pastores, demos vazão a essa verdade. Um comportamento que fala uma coisa e age de outra forma. Uma ideia de uma perfeição que não existe
e aí a gente monta a capa da perfeição, mas quem conhece e anda um pouquinho com a gente conhece os nossos defeitos e as nossas mancadas, por assim dizer. E olha que faz uns 3 meses que eu só estou dando a mancada, né? Para quem não entendeu, eu rompi o tendão de Aquiles dia 24 de novembro, e desde então eu estou na fisioterapia tentando perder essa perna manca aqui. Bom, hipócritas, políticos demais, odiando as pessoas que não andam como eles, principalmente quando a gente fala das questões de política e de identidade de gênero. Há uma outra questão, e eu só trago essas duas. Eles dizem que os cristãos são muito os julgadores. A pesquisa, né? Ela chega à conclusão que um dos pontos principais é esse: os cristãos são orgulhosos, estão sempre prontos a encontrar o defeito nos outros. Essa é uma característica muito forte de quem muda a vida e que a gente deveria rever. Porque a Paula falou um pouco aqui, né, de um novo estilo de vida. Quando a gente ganha um novo estilo de vida, é uma tendência, a gente olha para o velho estilo de vida e a gente tem o hábito de julgar. A gente tem o hábito de ser tão orgulhoso da nova vida que a gente está sempre olhando para as pessoas para encontrar o defeito que as pessoas têm. Essa característica de comportamento ligada ao mundo cristão é algo que a gente precisaria sempre refletir, é algo que a gente luta muito aqui no Radiação para que a gente consiga refletir sobre isso e não se deixar dominar e se vencer por essas características, por esses comportamentos. E hoje eu começo por aqui, porque hoje a gente vai falar sobre mudança de comportamento. E eu penso que o texto que a gente vai trazer, ele apresenta essa mudança de comportamento, seja para a geração perdida, seja para aqueles que vivem e crescem dentro das igrejas, ou seja para aqueles que, como o livro Descrentes, não têm essa relação direta. A verdade é que a mudança de comportamento, uma mudança de rumo na nossa própria vida, ela diretamente precisa impactar a maneira como a gente vive, seja de um lado ou seja de outro. Até porque, nesse sentido, por que eu começo com esse problema de imagem? Porque eu acho que é fácil a gente falar de mudança de comportamento olhando para os outros. Seria fácil eu partir da possibilidade de que vocês precisam mudar de comportamento e eu não. Então, esse texto, ele vai trazer para a gente um novo rumo para o comportamento. Eu quero levar vocês a uma viagem junto com Jesus, dentro da sabedoria bíblica, um texto que está no Evangelho de João, capítulo 8. Salvo muito engano, sem querer, apesar dela ser minha esposa, a Paula cita: eu sou a luz do mundo, e a sou a luz do mundo é a continuação do texto que eu vou usar hoje aqui junto com vocês. Mas eu não lembro exatamente de ter compartilhado com ela que era João 8 que eu iria usar. O novo rumo para o comportamento, e se a gente viu sobre o Pedro, que deixou de ser pescador na mudança de rumo do trabalho, se a gente conversou sobre o Mateus, na sua mudança de comportamento a partir da maneira como ele passou a lidar com seus amigos, agora a gente olha para uma mulher sem nome, uma mulher que traiu o seu marido, e a maneira como Jesus lidou com esse fato. E eu queria que você prestasse atenção nessa leitura aqui junto comigo. Ao amanhecer, Jesus, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Pegue a cena. Jesus provavelmente já estava na cidade de Jerusalém na noite anterior. Estava acontecendo uma festa, a festa dos tabernáculos, uma festa muito grande e conhecida entre os judeus, de mais ou menos 7 dias. Jesus está presente na festa. Nessas grandes festas, além de todas as cerimônias religiosas, eram festas regadas a muito vinho, a muita festividade, a muita música. Então era uma festa propícia à alegria, propícia a momentos de prazer entre os judeus, dentro da realidade da sua religião. E eles estavam lá. Na manhã seguinte, de uma das noites da festa, Jesus chega próximo ali à região do templo, em Jerusalém. Ele não está dentro do templo, ele está fora do templo, e onde o povo se reúne ao redor de Jesus. Jesus já tem uma certa fama, ele já é bem conhecido, e as pessoas se assentam, e Jesus começa a ensiná-los.
Perceba o verso 3: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Numa festa de 7 dias, em que tem muita gente, essa é uma possibilidade de acontecer. E aconteceu. Uma mulher adulterou, traiu o seu marido. É muito provável que seja uma mulher casada, porque no grego a palavra adultério aponta para a ideia de alguém que trai sendo casado. Fizeram-na ficar em pé. Perceba a cena, perceba o constrangimento. Todos sentados, entra alguém aqui e traz aqui diante de vocês, olha, estava traindo o marido ali fora. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Perceba que eles trazem uma mulher e eles têm uma pergunta para fazer a Jesus, e eles apontam para a lei antiga que eles tinham. Aí, antes de você que não tem contato com as Escrituras, eu sei que esses textos eles causam certo estranhamento no século 21, como assim apedrejar mulheres? E eu discordo absolutamente dele pensando no século 21, mas quando você pensa, ou pelo menos se esforça para entender a idade antiga, quando você tenta se esforçar para entender o mundo antigo, infelizmente, a posição da mulher é uma posição difícil, e a ideia do olho por olho e dente por dente, ela sempre foi muito presente nas culturas, e de alguma forma essa cultura alcança alguns aspectos da lei, e agora Jesus vai ter que lidar com um momento muito difícil, que causa constrangimento para ele. E antes de eu explicar, olha só, o verso 6, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. É importante você entender isso. Não há nenhuma intenção em resolver o problema da mulher. Não há nenhuma intenção naqueles homens em resolver o problema daquela mulher. Eles não estão preocupados com a vida daquela família. Eles não estão preocupados, os fariseus, os mestres da lei e os fariseus ali do verso 3, eles não estão preocupados em restaurar aquela família. Nós não sabemos, o texto não nos dá informação se ali tem filhos envolvidos, o que estava acontecendo naquele casamento, nada, a gente só tem essa cena, e o texto deixa claro, eles estavam usando a pergunta como armadilha. Porque essa ideia da lei de Moisés, que parece tão crua, ela envolve alguns aspectos. Ela envolve que tanto o homem quanto a mulher encontrem a mesma disciplina. Só está a mulher, cadê o homem? Só está ela, não trouxeram ele. Talvez por ser a mais frágil da história, a mais fácil de carregar. Outros aspectos. Existe sim essa possibilidade, mas há que se dizer que uma testemunha que apresenta alguém diante de um mestre, como apresentaram diante de Jesus, dentro dessa lei, ele precisa estar plenamente puro para fazer algo desse sentido. E o Senhor o que diz? Usando a pergunta como armadilha a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começa a escrever no chão com o dedo. É muito provável que Jesus, sentado ficou, ouviu o que falaram, abaixa a cabeça e começa. Nada indica que ele escreveu alguma coisa de verdade. É muito provável que Jesus ficou brincando com o seu dedo na areia. E o pessoal revoltado. Porque a armadilha é o seguinte: qual é a armadilha que está nesse texto que não tem muito a ver com o que a gente vai falar, mas é importante você saber. Se é uma armadilha, assim, se ele disser apedreja a mulher, tudo que ele tem falado sobre amar as pessoas, conviver com publicanos, com pessoas pecadoras, tudo que ele vive com aqueles que bebem vinho, com aqueles que festejam, tudo que ele vive com essas pessoas impuras, tudo que ele parece ser um cara legalzão para todo mundo, vai cair por terra e todo mundo vai saber que ele é tão duro quanto a gente, tem que apedrejar, porque a lei diz isso. Agora, se ele falar, não, ninguém tem que fazer nada,
o povo vai perceber que ele realmente é o que a gente diz, que ele está contra a lei de Deus. Seja qual for a resposta de Jesus, agora a gente pega Jesus. E o texto continua. Visto que continuavam a interrogá-lo, isto é, e aí, o senhor não vai dizer nada? O senhor vai ficar sentado aí, mexendo na areia? A gente trouxe uma questão, a gente quer uma resposta. Jesus se levanta pela primeira vez e diz: se algum de vocês, preste atenção nesse texto, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Eu acho Jesus fantástico. É por isso que eu sempre falo, se você já me ouviu falar isso, que eu gostaria de conseguir ter essa capacidade de Jesus de responder de uma forma que deixe os outros tão constrangidos, sem saber como agir. Porque ele levanta e ele fala assim: tudo bem, vocês querem tacar pedra? Beleza. Se ninguém aqui tem erro nenhum, pode tacar a primeira pedra. E ele senta e continua a fazer o que estava fazendo. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Imagine a cena. Os discípulos sentados, os religiosos chegaram, e agora, o que o senhor vai fazer desse caso da lei? A lei manda apedrejar. Ele não responde. Ele se levanta junto com os religiosos e fala: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Uma expressão muito usada na nossa cultura, né? Quem não tiver nenhum erro que atire a primeira pedra. E aí eu posso tentar somente imaginar a cena na minha mão, todo mundo de pedra na mão, soltando a pedra e saindo. Ou se não estavam de pedra, envergonhados, porque eles nunca esperavam essa resposta, porque Jesus não falou nem que não era para tirar, e nem que era para tirar. Ele falou: tá bom, quer tirar? Põe a mão na tua consciência. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Esse só indica a saída de todos os religiosos que ouviram e foram saindo um de cada vez. É muito provável que aquele povo que estava sentado estava, e sentado ficaram. Mas na cena principal, todo mundo saiu e ficou Jesus e a mulher. E Jesus perguntou assim: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Perceba o humor fino de Jesus, porque ele sabe que eles saíram dali constrangidos. E a mulher responde: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse é o texto. Eu queria pensar com vocês rapidamente sobre um novo rumo para o comportamento a partir desse texto. Eu gosto dessa frase, apesar de grande, do Philip Yancey. Ela dá um retrato muito interessante da figura de Jesus. E nessa cena da série The Chosen, pelo menos você tem aqui um pescador, mais ou menos ainda, o Pedro. Você tem aqui o Mateus, o Levi, um publicano, portanto considerado um grande pecador, e uma provável prostituta, Maria Madalena, que teve um encontro com Jesus. E o Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, traz essa frase: tendo convivido com pecadores e também com supostos santos, eu tenho um palpite de que porque Jesus conviveu tanto com o primeiro grupo, acho que ele preferia a companhia deles. Pelo fato de pecadores serem honestos a respeito de si mesmos e não fingirem ser quem não eram. Jesus podia lidar com eles. Em contrapartida, os santos se pavoneavam, julgavam-no e tentavam pegá-lo em armadilhas morais, como os fariseus fizeram, os religiosos acabaram de fazer. No fim, e aí essa é a facada, que o cristianismo tem um problema de imagem, no fim, foram os santos, não os pecadores, que prenderam Jesus. Esse é o contexto, porque talvez que Jesus dá muito mais atenção para as pessoas que talvez
alguns de nós, religiosos, não damos atenção por conta de que são pessoas muito mais transparentes na sua vida do que muitos de nós. E aí, diante desse texto, eu quero te convidar a pensar algumas coisas que estão presentes neles. A primeira coisa é criar um novo rumo para o comportamento de você, que acha que está certo na maneira de viver. Veja, vamos tirar todo o peso da cena, vamos tirar todo o constrangimento da cena, vamos tirar o aspecto cultural da pedrada, que traz para a gente, século 21, um profundo constrangimento. É duro lidar com um texto desse. Agora, eles não estavam dentro do contexto, dentro daquela cosmovisão, daquela maneira de viver, eles estavam corretos. E muitas vezes você está correto. Muitas vezes você chega com uma demanda dizendo assim: veja, fulano está errado. Fulano está fazendo tudo errado. Será que ninguém vê? Será que só eu estou vendo que ele está errado, que ela está errada? Veja, alguém precisa corrigir fulano. Alguém precisa corrigir Beltrana. Alguém precisa dar um jeito nisso. Há um novo rumo oferecido para a gente que está certo. Me perdoe usar a gente. Para a gente que acha que está certo. Veja, a primeira reação de muitos de nós é: eu estou certo e ele está errado, então ele precisa de correção e alguém precisa fazê-lo. Esse texto, ele apresenta um novo rumo muito claro, é quase que visual, é quase que na verdade não é quase não, é exatamente isso. Aquelas pessoas que estavam ali prontas para tirar pedras, o texto diz assim: eles ouviram o que Jesus disseram, viraram e assumiram um novo rumo para a vida. O que é esse novo rumo que eles assumem? O que é essa proposta de que há um novo rumo de comportamento para quem está certo numa situação? É tentar, antes de falar, antes de julgar, antes de levantar o dedo em riste, antes de atirar a primeira pedra, antes de fazer tudo isso, primeiro, olhar para dentro de si, olhar para os seus próprios erros, olhar para aquilo que Jesus falou, porque o que faz com que eles mudam o comportamento é o que eles ouvem. E o que eles ouvem? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso de alguma forma tem um processo reverso no ouvido desses caras, dessas mulheres, eu não sei se só tinha homens ali, mas que eles ouvem aquilo e falam assim, naquele 30 segundos, 1 minuto de silêncio, que Jesus novamente se sentou e abaixou a cabeça e apostou que ninguém atiraria a pedra. Foi o tempo suficiente para eles pensarem assim: eu não sou adúltero, mas eu tenho lá os meus erros. Eu não traí minha esposa. Mas se eu for olhar para dentro de mim, eu tenho meus erros. Quando a gente briga com um adolescente, é sempre bom lembrar que a gente já foi um. Quando a gente briga com um amigo que está machucando o nosso coração, é sempre bom pensar que talvez a gente já machucou algum amigo. E é sempre bom, essa pergunta de Jesus, aquele minutinho de silêncio, tem uma outra coisa que está no subtexto aí. Ninguém sabe, eu vou repetir, ninguém sabe o motivo pelo qual aquela mulher estava traindo o marido. Ah, mas não há justificativa. Eu também acho que, por pior que seja a situação, talvez o melhor é falar assim: para mim não dá mais antes da traição. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas eu acho que é mais justo com a pessoa que você um dia fez um compromisso. O que eu estou querendo dizer é assim: você não sabe, vamos pensar nas piores possibilidades, você não sabe se esse cara, o marido, batia nessa mulher.
Você não sabe se ele também não traía ela com outras mulheres. A gente não sabe nada dessa história. É muito fácil nós, que nos sentimos corretos numa situação, julgarmos as pessoas antes de ouvir a história das pessoas. Há um novo rumo para o comportamento, para nós que talvez nos sentimos corretos numa situação. Ouça os dois lados, ouça os três lados, tente entender, tenha empatia, ouça o que Jesus está falando, coloque a mão na consciência. Não que você talvez, porque poderia ter alguém sincero, alguém realmente sincero que falasse, fulana, porque ela não tem nome na história, mulher, por que você está fazendo isso? Será que é o melhor caminho? Sim, ela está errada, ela precisava de ajuda, mas ela precisava de ajuda e não de condenação. As pessoas ao nosso redor precisam de ajuda e não de condenação. Há um novo rumo. Nesse novo rumo, abaixa a crise, abaixa o julgamento, abaixa a nossa ânsia de querer que as pessoas vivam dentro dos nossos padrões, abaixa um pouco a nossa expectativa de que as pessoas cumpram tudo aquilo que a gente quer, e a gente se coloca num nível de falar assim, eu tenho erros, não é igual dela talvez, mas eu entendo, eu já passei por isso, eu já fiz coisas piores, eu já fiz coisas parecidas, e eu podia ter uma outra forma de abordar e não expor a pessoa, não expor a pessoa. Aliás, eu acho que por vezes, aqui mesmo, vocês que têm convivido com a gente no Radiação, pode já ter passado na cabeça essa seguinte pergunta, será que o Júnior, como pastor, não está vendo aquela situação daquela pessoa, porque ele não expõe a pessoa, porque ele não dá fim a essa situação e dá aquele senso de justiça, de sangue assim na nossa boca, para falar assim, pronto, o Júnior fez justiça. Porque a partir do princípio de Jesus, essa justiça ela precisa acontecer no coração da pessoa, sem a exposição, para que a multidão ensandecida possa falar, aê, apedrejamos mais um. Não é assim, no Radiação nunca foi assim. Enquanto eu estiver aqui, Deus me permitir, nunca será assim. Ah, mas a pessoa está errada, fica tranquilo. Se chegou até mim, de alguma forma eu vou ajudar essa pessoa. E se ninguém conseguir ficar sabendo disso, melhor para vocês. Deixa eu sofrer e ajudar essa pessoa a melhorar. Não eu, mas aquilo que Jesus pode fazer por ela. Há um novo rumo para o comportamento de quem está errado. Nós, quando erramos, temos um comportamento. E há um novo rumo para você, de repente, que está vivendo no erro. Para mim, que às vezes estou vivendo no erro. Às vezes a gente vive no erro e às vezes a gente comete um erro. Não é muito incomum, no meu relacionamento com a minha esposa, de 17 para 18 anos, que eu tenha passado talvez alguns meses me comportando errado com ela. Na maneira de tratá-la, na maneira de demonstrar carinho, amor, respeito. Talvez a gente já passou alguns, talvez não. Chama ela para conversar um dia. Já passamos alguns períodos difíceis do nosso relacionamento em que é muito provável que eu estava errado. Como diz aquele meme famoso. Depois que eu casei, eu descobri que eu não sei comer, não sei falar, não sei me vestir. Eu não sei fazer nada certo. Tirando a brincadeira, eu costumo dizer para a Paula que o teu problema é que em 95% das vezes você está certa, mas tem uns 5% que eu estou certo. Mas tudo bem, fecha parênteses. A gente erra. Há um novo rumo para quem está errado nesse texto. A mulher está errada. A mulher não está certa. Ninguém quer apedrejar ninguém hoje em sã consciência no século XXI. A gente apedreja de outras formas, com a língua, com a fofoca e tantas outras formas. Mas assim, não dá para dizer que a mulher não está errada. Quem gostaria de ser traído à luz do dia? Nem à luz da noite. Ninguém gostaria de ser traído, ninguém gosta de ser roubado. O ladrão está errado, o adúltero está errado. Aquele que fala mal de você por trás está errado. Aquele que assumiu um comportamento
de distanciamento de tudo e todos, de alguma forma ele está assumindo um comportamento, trazendo algum sofrimento para quem está ao lado dele e para si próprio. Não dá para dizer que quem está errado está certo, e Jesus não faz isso. Só que Jesus diz assim: quem te condenou? E ela fala assim: ninguém. Gente, tente por um momento prestar atenção na frase de Jesus com concentração. Tente por um momento ir para essa cena. Tente por um momento, diante dos seus erros, ser a pessoa que está de pé diante de Jesus e que o seu erro foi exposto para as pessoas. Alguém está te condenando? Não, ninguém. Gente, olha a resposta de Jesus. Eu também não te condeno. Que facada. Porque a única pessoa nessa cena que poderia tirar uma pedra era Jesus. O único que... E aí, de novo, nós, os que estamos certos, a gente esperaria que Jesus fizesse nessa cena o seguinte: mulher, tudo bem, o pessoal foi embora, mas vem cá que eu preciso te dar um sermão, vem cá que eu preciso te dar uma bronca. Jesus, ele fala assim: eu também não te condeno, vai, mais um com uma mudança de rumo na vida. Se a mudança de rumo para quem está certo é parar de ser um julgador e ser alguém mais empático, que passa a olhar as situações com outro olhar, olhando para dentro de si mesmo e tentando entender melhor a situação, abandonar a fofoca e o julgamento, abandonar a hipocrisia e o julgamento, para os que estão errados, a proposta está aqui: eu não vou te condenar, vai. Então essa mulher vai ter que sair da cena, assumir um novo rumo, um reverso, e não permaneça na sua vida antiga, não permaneça no erro, não permaneça fazendo o que você tem feito até hoje. Vai e mude o seu estilo de vida. E eu preciso te dizer que esse texto termina aí. A gente não ouve mais falar dessa mulher. Em nenhum momento dos evangelhos, em João ou nos outros, a gente ouve falar o que aconteceu com essa mulher. E de novo nós, do ponto de vista de quem estamos corretos, a gente fica com a seguinte pergunta: o que será que ela fez com a afirmação de Jesus que não a condenou? Nós não sabemos. E esse é um recurso literário muito importante nos evangelhos, porque quando textos terminam sem final, é um recurso literário. Textos que terminam sem um final claro, é porque o final cabe a gente, não ao texto. O final, a resposta final, cabe a nós, pecadores, que temos os nossos erros, e não a mulher. A história da mulher não importa nesse momento. O que importa é a nossa história, como nós respondemos a uma história como essa. E a pergunta, ou melhor, a proposta está aí: Jesus não quer te condenar. A igreja não deveria ser o lugar da condenação. Jesus não é a pessoa da condenação. Jesus é a pessoa que diz assim: eu não vou te condenar, vá. E não peques mais, mude o seu antigo modo de viver. Por que será que Jesus não pegou essa mulher e falou: fica aqui comigo um tempo, porque eu vou te mostrar como é que vive? Porque o texto está dizendo assim: só você pode mudar o rumo da sua vida. Só você pode mudar o rumo da sua vida. A igreja não muda o rumo da sua vida. O marido e a esposa não mudam o rumo da sua vida. A decisão é sua. Jesus não vai te amarrar. Jesus não vai te prender a Ele e falar assim: agora você muda. Jesus vai dizer assim: eu não estou aqui para te condenar. Aliás, eu acabei de te livrar da condenação. Você é amada de Deus, você é amado de Deus, você está sob os cuidados de Deus. Só que se você mudar, você vai ver como isso vai ser bom para você. A mudança de quem está errado faz parte de uma consciência
de uma transformação para uma nova vida. Não porque os outros querem que você tenha essa nova vida, não por conta do julgamento dos outros, mas por conta de uma decisão de compreender o amor e a graça de Jesus. E aqui é o caminho para encerrar com vocês. Tem duas coisas que mudam o rumo nesse texto da compreensão do comportamento, para os certos e errados. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Você nunca vai conseguir mudar exatamente sozinho, apesar de para os errados a decisão ser sua. E para os certos, a decisão também ser nossa, de abandonar a pedra e seguir o caminho. O certo precisa tomar essa decisão e o errado precisa tomar a decisão. Mas essas duas decisões, elas só são possíveis no encontro com Jesus. A mudança do rumo de comportamento, a mudança do rumo de vida com relação ao comportamento, ela também tem uma dependência direta da nossa relação com Jesus. E há dois princípios básicos nesse texto. Ouça Jesus. Dê ouvidos a Jesus. Antes de julgar os outros, antes de tomar uma atitude impensada, antes de perder a cabeça e bater a porta do quarto ou da casa, antes de julgar absolutamente alguém pelo seu erro, ouça Jesus. Eu e você precisamos estar sensíveis à voz de Jesus, na sua palavra, nas canções que cantamos, e na maneira como Jesus pode chegar até nós, e eu acho muito interessante essa pedagogia de Jesus, de deixar aquele clima em silêncio, porque eu acho assim, é como se fosse o atual, conta até 10, conta até 10. Jesus riscando o seu dedo na areia é o contar até 10. Você não é Jesus, então conta até 10 e pense por um instante como Jesus agiria para essa pessoa que está errada. Como Jesus agiria para mim, que estou certo, para mim que estou errado. E receba a graça de Jesus. A gente precisa aprender a receber o presente da graça de Jesus. Ele não condena a gente. O Radiação tem tentado se esforçar para ser esse lugar de experimentar o amor e a graça de Deus, porque aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, que têm uma disposição de começar a dar ouvido a Jesus e receber de graça o que recebemos. Receber de graça o perdão, sem condenação. Há uma necessária mudança? E a mulher vai ter que responder essa mudança. Tem coisa que precisa mudar na sua vida? Tem coisa que precisa mudar na minha vida? Sem dúvida. Mas há dois princípios presentes nesse texto. Ouça Jesus e receba o presente de Jesus, que não está aqui para apontar o dedo, mas está aqui para não condenar e te oferecer do seu amor. Reverse. A gente sempre tem terminado nessa tela. Eu queria voltar lá no começo. O cristianismo tem um problema de imagem. Qual o rumo natural? Os cristãos dizem uma coisa, mas vivem algo totalmente diferente. Algumas pessoas não se aproximam do cristianismo por conta dessa frase. Talvez você, em algum momento, entendeu, para viver igual fulano, que é um hipócrita, eu prefiro continuar sendo transparente e parece que você está certo. A culpa é nossa. Aqui a gente costuma chamar cristão, ou crente, de seguidor de Jesus. Qual o novo rumo em Jesus? Um rumo que talvez aproxime os seus amigos, as pessoas que convivem com você, de Jesus, não pela perfeição ou a hipocrisia. Aliás, é uma frase do Philip Yancey no mesmo livro que eu citei, Maravilhosa Graça. Diante da hipocrisia, nós temos duas opções, a perfeição ou a honestidade. E o Philip Yancey conclui assim, ninguém é perfeito, então a perfeição não é opção. Sejamos honestos, a gente tem falha.
Não dá para ser hipócrita. A gente tem falha, eu tenho falha, eu falho com os meus filhos, eu falho com a minha esposa, eu falho no trânsito, eu vou falhar com você, eu vou errar num aconselhamento, eu vou às vezes te chatear numa fala. Eu não sou perfeito, não há como ser perfeito, não há, porque para eu ser perfeito eu tenho que ser hipócrita. Então, se só me resta diante da hipocrisia, perfeição ou honestidade, que eu seja honesto, que você seja honesto. Seguidores de Jesus são transparentes acerca de suas falhas. Primeiro agem, para depois falar. É verdade, se tem alguém perto de você enfrentando um problema sério, não é assim, nada muda, mas óbvio, não é para expor a pessoa, é ajudar a pessoa, é ser um cristão que vai sentar do lado, é ser um seguidor de Jesus que vai sentar do lado e falar assim, cara, eu sei, eu já passei coisa pior, parecida, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te condenar, o que a gente pode fazer junto por essa situação, como é que a gente pode se ajudar? Primeiro age, depois fala, ou às vezes nem fala, só age. E se não tem nada a ver com você, não fofoca, porque seguidores de Jesus são transparentes acerca das suas falhas, e a gente entende, está falhando lá, tem alguém cuidando, beleza. É a maneira que Jesus nos ensina. É o novo rumo, é a nova maneira de lidar com o natural. O segundo natural é os cristãos são orgulhosos, estão sempre prontos a encontrar os defeitos nos outros. Um seguidor de Jesus demonstra graça. Um seguidor de Jesus, ele sempre vai encontrar o copo meio cheio da situação. Onde há o bem, onde há um vislumbre do potencial daquela pessoa passar por um processo de abandonar alguns comportamentos, mas por uma decisão graciosa, por perceber que recebeu um presente, não por uma pressão. Seguidores de Jesus demonstram graça. Seguidores de Jesus não agem igual aos religiosos, sempre prontos a culpar e a julgar os outros. Mude o seu comportamento. Ouça Jesus. Receba a graça de Jesus. A gente não é merecedor, nenhum de nós, porque na verdade, para Jesus, não tem certos e errados. Para Jesus tem seres humanos. Para Jesus, não tem os melhores e os piores. Para Jesus, tem uma humanidade que Ele decidiu amar de tal maneira que Ele deu o seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê, não precisasse perecer, mas encontrasse a vida eterna. E aí a transformação não é um processo obrigatório. A mudança de rumo é uma consciência do amor de Jesus, que mexe com a gente de dentro para fora. Quando você sair daqui hoje, que ressoe o chamado de Jesus. Vai. E abandone a velha vida. Ninguém vai te obrigar a isso, mas entenda isso como o amor de Jesus, convidando você à mesa, sem merecer, para ser constrangido por tamanho amor. Que Deus te abençoe.